O nome desse documentário é Coragem? É. O que eu acho interessante é que eu sempre fui uma pessoa que, tipo, estive em muitas áreas, assim, da minha vida. Eu comecei minha atuação artística na igreja, comecei cantando na igreja. Foi muito legal, assim, esse começo, porque eu tinha minhas amigas de infância, enfim. A igreja era em frente à minha casa. Então, por um bom período, a igreja foi uma instituição legal pra mim. Eu fazia espetáculos, tanto de dança como de canto também. E eu sempre tinha... Era uma referência, assim, nesse rolê. Estava metido no meio, sempre. Então, acho que o meu forte sempre foi muito esse, assim. Comunicação, saber falar, nunca ter vergonha. Ser essa coisa extremamente extrovertida, assim. Então, desde cedo eu tive muito acesso à produção. Acho que meu primeiro trabalho nas artes, apesar de ter começado nesse rolê do cântico e do teatro de igreja, meu primeiro rolê mesmo, enquanto alguém que produz política cultural, cultura, foi numa associação que tem aqui perto, inclusive, que é a Associação de Moradores do Bairro, a Macauaçu, e eu coordenava um projeto de arte em que a gente tinha um evento anual. Eram, tipo, 3 dias, assim, de evento. Então, tipo, tinha cinema na praça, oficina de fazer boneca de pano, essas bonecas de pano aqui que a minha avó que faz. Então, a minha avó também já tem essa veia de artesã. Meu pai, ele se formou em arquitetura e ele também desenha, sempre me deu coisas pra desenhar. Então, acho que tá meio por aí, assim. Não é uma coisa de família, porque eu, de fato, sou a primeira pessoa que vive de arte na minha família. Mas, se você for pegar, né, no geral, assim, quando você pensa em inspirações mesmo, tem muito minha avó, Joana, e meu pai. Bom, a princípio, o meu estilo de vida, ele era um estilo de vida que comum a maioria dos brasileiros, né? Como católico, apostólico romano, né? Família tradicional, católico. E aí tinha aquelas práticas comuns de vida, né? E eu era uma pessoa que desenvolvi todos os costumes, participei de tudo que desde fui batizado, né, desde criança, mas também fiz primeira comunhão, me crismei, enfim, eu segui todos os passos, né? Era uma pessoa que ia à missa aos domingos, era uma prática comum nas nossas famílias, e também, mas tinha um outro lado que eu vivia tudo aquilo que lá fora uma juventude podia viver, experimentar, vivenciar. Mas chegou um tempo, e isso se deu em 1989, eu já numa empresa trabalhando na área de consultoria, que nessa época eu já era técnico em estradas, e a empresa me chamou e me desafiou para ir para o Rio Grande do Norte. Era mais por conta mesmo daquele espírito de jovem, de querer viajar, conhecer outros lugares, outras realidades. E assim eu fui, né? Houve até uma coisa interessante. No dia do aniversário da minha irmã, era o dia também da minha despedida. E nesse dia eu saí depois da despedida, já no final do dia, numa moto com garrafas de bebida na mão. Já tinha passado o dia, né, usufruindo ali também. Eu me lembro que eu sofri um acidente de moto, né, sem capacete, na contramão, saí rolando na contramão, podia ter vindo um carro, vidro por todo lado, mas graças a Deus eu escapei desse acidente.
Daí eu fui para o Rio Grande do Norte, chego no Rio Grande do Norte, eu conheci uma pessoa chamada Isolda, né? E ela gerenciava e tomava conta de uma loja de peças. Eu fui comprar peças e foi lá onde eu a conheci. Então, essa pessoa, ela era evangélica. E eu não tinha nenhum entendimento, nenhuma aproximação, nenhum convívio com pessoas evangélicas. Porém, passamos a ficar amigos e, com o tempo, passamos a namorar. Essa pessoa, ela me convidava para ir à igreja e assim eu fazia. Eu ia à igreja com essa pessoa, embora que a minha vida não tivesse nada condizente com a realidade do que era a vida de uma pessoa que frequentava a igreja evangélica. Eu caminhava num outro sentido. Porém, quando passei a frequentar aos domingos, eu passava os dias todos da semana em outro contexto, mas no domingo à noite eu ia lá. E ao ouvir a pregação do Evangelho, gradativamente, muitos conceitos que eu tinha, formação pessoal, entendimento pessoal sobre muitos assuntos, eu vi alguns deles sendo necessariamente modificados por conta de conhecimento de algo novo, de verdades que eu até então ainda não conhecia. E isso foi um processo que fez com que eu passasse por uma conversão. Porém, eu tinha uma coisa em mente. Eu mudei nesse sentido, passei a professar a fé evangélica, mas eu tinha uma coisa que eu jamais queria, era ser um líder de alguma coisa, liderar algum departamento, qualquer coisa, ter algum tipo de cargo, de liderança e, principalmente, nunca imaginei, não passava pela minha mente jamais ser pastor. Bom, meu nome é
Patrick Bruno Feliciano de Souza, mais conhecido como Cor. Bom, quando eu comecei não tinha mais nada disso aqui, tá ligado? No começo a galera 2005 queria trazer isso pra cá pro Brasil, mas é uma dança nova, né, velho? E às vezes os objetivos até mudam, tá ligado? E o Crump, ele era puro buck, feeling, sentimento demais. Hoje ele é Thai, hoje ele é técnico, mas nem por isso ele deixa de ser buck. Tem pessoas que sim, levam essa parte do cristianismo, tá ligado? O Crump, são poucas pessoas, mano, muito poucas. Mas na época era forte, assim, no começo de 2000 e tal, era um objetivo, até as palavras Crump, não é Crump, né? Elas são siglas, tá ligado? Que eu acho que é Guerreiros do Reino do Céu, não lembro agora. E tem essa parte, tem até um material falando sobre essa parte de cristão, se liga. Pra mim, mano, tem uma influência grande, até porque eu sou cristão, independente do que eu faço, ou do que eu fiz, ou da minha vivência, eu sei o que é ser cristão, tá ligado, mano? Não tem nada a ver com a parte sensacionalista que a maioria da igreja, sei lá, passa, ou que os caras que diz que é cristão, que tem voz, tá ligado? Tipo, o cara lá, que se diz ser cristão, o Bolsonaro, e não tem nada de cristão, mano. E aí, galera, queria dar atenção de vocês, por favor. Eu estou desistindo dessa batalha agora, entendeu? Por motivos maiores, mas eu posso explicar resumidamente. Eu não culpo ir no jogo de outras pessoas que querem ter provas, tá ligado? Do bagulho. De que você é forte, de que você é maior, que você é maior do que aquele ali, maior do que aquele ali, maior do que aquele ali. Certo? Eu não quero fazer nada para favorecer você ou alguém aqui. Se liga, eu não quero provar nada para ninguém. Certo? Eu respeito a sua fé, eu respeito o meu Big Home, meu ex-Big Home. Se liga? E você sempre é bem-vindo na cena de Fortal. Tá ligado? Sempre. Mas eu não vou fazer isso, tá ligado? Eu já passo por muitos problemas, mano. Se tá ali, você tá me atazanando, você tá me perseguindo. Se liga, mano. Eu sei o que você falou pro cara. E como ele chegou na minha e falou que não era, que tu não tava querendo atacar. Ei, vai estão assistindo. Tô nem aí. E você não queria atacar. Eu sei que você só estava exercendo o seu trabalho como um membro de uma fé. E que o seu Big Home pediu. Mas eu não vou fazer isso. Tá ligado, mano? Respeito total. Não é fácil, nada. Mas essa batalha não vai rolar. Se liga, mano. Entendido? Então, ok. Sim. Vamos lá. Então, hack. Respirou? Dá pra ir? Simbora. Que dança mais passo do new style, não tem nada a ver, mano. Hip hop é tudo isso, é um crescimento, E a galera que aponta o dedo pra isso já tá se saindo disso. E o Crump pra mim é isso. Então essa parte cristã, ela só simplesmente fortificou mais ainda o lance que eu já tenho com Deus, Então, o Crump aqui no Brasil eu não vejo isso não, tá ligado? Eu vejo muito ego, muita disputa, muita briga, muita gente querendo provar assim, que é melhor do que o outro, crio que quer provar melhor do que o outro.
Eu não tô falando disso do Nordeste em si, até porque é uma cena separada. Eu tô falando de uma cena que já acontecia antes de acontecer a cena do Nordeste, certo? Que é a cena do Rio e de São Paulo, se liga, mano. E que quando eu tinha meus Big Home lá, ele me falava das tretas que ele tinha com outros Big Homes, citera, que a galera apontava o dedo pra ele, e ele também apontava o dedo pra essa galera, e eu via a guerra que ele tinha de ego, citera, e de querer provar que era melhor do que os outros, mas, mano, tu não tem que provar nada, se tu já tá querendo provar que tu é melhor do que os outros, citera, tu já tá sendo um merda, se liga? E eu só passei mais tempo porque foi uma das pessoas assim que mais me ajudou, citera. E eu não ia simplesmente só sair da FEM, porque eu levava no pé da letra, tá ligado? FEM, e acabou. Mas eu vi esse ego. Eu não vejo muito isso, eu não vejo isso lá no Maranhão, em São Luís, Maranhão. Eu não vejo isso em alguns elementos da Bahia e uns outros ali de João Pessoa, tá? E nem daqui, mano. Muito menos daqui. Eu tô falando daqui porque eu sou daqui, certo? E todos os Crumps, tá ligado? Que dançam aqui, todos são meus irmãos, certo? A Hack é minha irmã, se liga? O Diaces é meu irmão. O Acé é meu irmão. O Flávio é meu irmão, tá ligado? Todos esses caras que estão aqui, até os que pararam e que pensam em voltar, são meus irmãos. Solon, Citera. Os pivetes que eu ensinava, Samuel, Lipe, Phelps, todos são meus irmãos, se liga? E a gente nunca teve um conflito de ego em relação ao Crump, se liga? Crump é a nossa cena, é a nossa casa, é a nossa família. Olha lá os couch da gente no YouTube lá, o último couch, os últimos couch, Delírio Visual, tá no canal do Delírio Visual do Alves. Todo final do couch que a gente teve, a gente bateu palma e se abraçou, tá ligado? Porque era muito mais do que só uma competição, sério, muito mais, se liga? Então, sei lá, a galera me põe muito como um crânio, né? Que tá ali pra resolver algumas coisas, se liga? E eu tento, sei lá, manter o Crump do jeito que é pra ser, sério? E não do jeito que eu tenho que eu quero que seja, tá ligado? Porque se eu fosse pelo meu ego, se eu fosse pelos meus sentimentos, tá? O Crump tinha que ser desse jeito e aquilo não. O Crump tem que ser o Crump, se liga? E até essa parte, sei lá, mano, essa parte religiosa, mas não de uma forma invasiva, se liga? Não da forma que eu tenho que falar, ei, mano, tem que ser cristão, sério, não. Ei, mano, tu tem que pensar em amor, tem que abaixar o teu ego, baixar a tua bola e não julgar ninguém, foda-se quem é que tá treinando aqui comigo, foda-se se tem dinheiro ou não, foda-se se é playboy, foda-se se não é playboy, se é pobre, se tá na cena, a gente é todo irmão, tá ligado? É claro que vai ter desigualdade social, mas aí é uma parada que envolve outras coisas, tá? Por enquanto a gente está construindo uma cena, se liga? Então se a gente está construindo essa cena, a gente tem que caminhar bem. E não caminhar para poder ficar que nem as outras cenas que todo mundo se separou, todo mundo é um ego, todo mundo quer provar alguma coisa, se liga? Espera. E é isso. Se liga. Pois é, né, igreja? Sabe que uma vez, eu já fazia algumas coisas dentro desse processo de cantar, assim, minha voz foi mudando com o tempo, eu fui explorando
outros campos locais que não eram interessantes para o Ministério de Música da igreja. Elas queriam uma voz mais grave e, tipo, eu amava, enfim, me explorar, né? Subir os tons, cantar notas mais altas. Elas reclamavam bastante disso, eram mais meninas, assim. Elas reclamavam muito de eu subir esses tons. Mas eu não me incomodava, assim, eu queria me explorar, eu entregava tudo pra aquele Deus naquele momento. E eu lembro de coisas que eu fiz, tipo assim, real pensando com a cabeça de católica, era uma igreja católica. Mas ao mesmo tempo de uma cabeça de uma católica meio subversiva, assim, meio trans já. Porque na Páscoa, inclusive é um momento que a gente vai viver agora, né? A igreja fala muito sobre libertação, quebra de correntes, Jesus ressuscita. E eu fui cantar num círio pascal, numa das principais celebrações, que é a missa da Páscoa, né? A missa da ressurreição. E eu cantava um salmo, fui cantar lá na frente e tal. Só que nesse dia eu tava usando uma corrente no meu óculos, assim, uma coisa muito bicha, uma coisa muito, assim, tipo, fashionista, sabe? E ela ia cantar o salmo desse jeito. E eu lembro que, tipo, o motivo pelo qual eu tava usando aquela corrente era porque eu queria fazer alusão ao tempo de libertação. E eu tava, assim, nesse estado, sabe? E aí foi quando eu acho que foi muita virada, assim, que eu percebi que eu era incompatível com aquele espaço. Que mesmo que eu fizesse essas coisas, nunca seria possível ser quem eu era. E aí eu saí da igreja. A última vez que eu cantei, eu já me entendia enquanto uma pessoa LGBT, mas não uma pessoa trans. E foi na formatura do meu pai. Ele fez uma missa de celebração da formatura e eu cantei nessa missa. Você tá se sentindo bem porque aquela pessoa tá ali, tá ligado, mano? Te abraçando de verdade, etc. E você só subir, se liga, mano. Só tá sentindo aquilo tudo no máximo, etc. E você não querer soltar, você não querer parar de abraçar, e você só querer abraçar mais forte. Se liga, do ponto assim de você acabar chorando, de você sorrir, de você se arrepiar, do teu coração acelerar, de sentir frio na barriga, etc. E de sentir tudo isso ao mesmo tempo. É o nego dançando com ela. Se liga? Etc. Independente de qual session eu esteja. Eu posso estar, sei lá, se sentindo feliz, posso estar se sentindo com raiva, posso estar se sentindo triste, posso estar se sentindo, sei lá, ansioso. Sempre vai ser o ápice de tudo que eu tô sentindo, espera? Porque no momento que eu tô mostrando o meu power, é tudo, tá ligado? É a força de tudo que o nego tava tentando se expressar, espera? Então, a galera vê o Crump muito estereotipado, tá ligado? De que tem que ser um cara bombadão, vestido de preto e mostrar que ele é agressivo, espera? E às vezes acaba nem enxergando a técnica nisso, se liga, mano. Não enxerga a base, não enxerga as técnicas intermediárias, avançadas, não entende os motivos, a intenção daquilo, tá ligado? Tá fazendo isso porque tu é um robô e tem que fazer um passo em cima do outro. Ou tu tá fazendo isso porque tu precisa dançar, porque tu precisa interpretar alguma coisa, tu tá ali só pra ganhar dinheiro também. Eu tô pra ganhar dinheiro também, tá ligado? Mas eu sei o que eu tô dançando, se liga? Eu sei qual é a intenção. No fim, quando eu tô no campeonato, quando eu tô batalhando, é muito mais do que tá ali, do que tá ali em minha volta e de quem tá na minha frente. Espera. Às vezes eu nem enxergo aquela pessoa que tá na minha frente, aquela pessoa mesmo. Eu enxergo eu mesmo e eu preciso vencer de mim mesmo, porque se eu não consigo vencer, sabe, é que eu preciso mudar alguma coisa, se liga? É que ele cuida de todo mundo e às vezes ele é que está precisando de cuidados. Até tem um texto que fala, Timóteo vai falar o seguinte: cuida de ti mesmo e da doutrina, e assim será muito útil
e poderás cuidar daqueles dos outros. Então, o que acontece na vida muitas vezes do pastor? Ele cuida de todos, mas ele padece. Quantas vezes a pessoa sobe no púlpito para pregar e tem que transmitir fé, esperança e até consolo e conforto para muitos, quando ele não está tendo nem para si nessa hora, por muitas vezes ele está vivendo um momento de crise existencial, está interiormente enfrentando uma grande luta, uma grande batalha, uma situação adversa. Então, por ver tudo isso, eu não queria essa profissão para mim. Porém, ela não é uma questão somente de querer, porque quando você não quer, esse é o tipo de profissão que às vezes faz com que você passa a querer, e isso acontece de forma gradativa. Quando menos você espera, você está lá mergulhado e com prazer e satisfação em fazer aquilo. Porque tem uma coisa aí que é fundamental, que é a vocação. Um fogo ardente no coração por vidas, por cuidar de vidas, por se importar pelo outro, por se compadecer do outro, se colocar no lugar do outro. E tudo isso é um processo que vai acontecendo, que nós vamos sendo envolvidos nesse processo pelo próprio Deus. É o próprio Deus que coloca isso nos nossos corações, porque se você olhar de uma forma dentro de uma lógica, não seria lógico ser pastor. Por quê? Quanto maior, mais satisfação e maior é o prazer e a alegria, e ainda produz uma alegria quando um problema maior chega. É que quando, por exemplo, numa igreja, num certo culto, numa celebração, está lá uma pessoa que chega, que roubava, matava, estuprava, quanto pior essa pessoa quando chega e toma uma decisão de agora fazer parte da congregação e ali precisar conviver junto, caminhar junto, maior é a alegria por aquele que está agora dando um primeiro passo num processo de transformação da sua vida. Porém, o trabalho é muito maior também. O que fala mais alto, mais até do que a lógica, é a vocação. E a vocação coloca uma empatia também no coração, pelas vidas, pelas pessoas. E criei esse projeto que se chamava Travestis São Como Plantas. Foi o projeto que mais durou na minha carreira e que eu acho que é o mais conhecido. E essa afirmação, né? Travestis são como plantas. A gente precisa cuidar dessas travestis como cuidamos de uma planta. Elas precisam ser regadas, elas precisam de um solo fértil, elas precisam de nutrientes necessários. Esses nutrientes, trazendo para a perspectiva social e de vida, são educação, saúde, dignidade, cidadania. E isso nos falta, né? O que existe muito pra gente é violência, nocividade. É como se o nosso ecossistema estivesse nos matando. E aí isso liga uma luz de alerta pra mim, que começo a fazer isso através do meu corpo, a denunciar, enfim, escrever sobre isso, pintar sobre isso, dentro desse processo de conexão também com os saberes que eu fui adquirindo ao longo do tempo com a performance. Mais do que glamour, mais do que muita ostentação, que às vezes a gente até vê também, muito mais do que isso, é empatia, amor, trabalho, serviço, muitas vezes renúncia, prevalece muito renúncia. O que eu falo não é só de carregar um título de pastor, mas é de fato pastorear, cuidar de um rebanho. Hoje é bem comum muita gente carregar título de pastor, mas que nem sequer para numa comunidade cristã, porque é um cantor que vive cumprindo agenda pelo mundo afora, às vezes uma pessoa que tem lá algum tipo de influência que por alguma forma
passou a buscar e querer e conseguir um título de pastor, mas o que eu falo é do pastor que pastoreia vidas, né? Que cuida de vidas, então, das feridas da alma, que acompanha, que orienta, que promove transformação na vida não só espiritual, mas também na vida social, na vida emocional, porque a pessoa tem corpo, alma e espírito. Então, a missão cumprida de forma plena é quando se olha para a pessoa como corpo, alma e espírito, e assim se atende a todas as necessidades que essa pessoa possa ter. Tentar pensar nisso sempre o máximo possível, espera. E tu amar o próximo como tu pode amar a si mesmo, espera. De tu não apontar o dedo e não julgar ninguém porque tu não tem esse direito, se liga? Não julgar porque tu não conhece o coração do teu próximo, se liga? E no crop, pra mim, ainda é muito isso. Espera. Ainda sinto muito isso. Minha influência é essa. Até porque o que eu li desde o começo, eu posso ter começado muito tarde do que a galera começou aqui no Brasil, se liga, mano? Mas eu considero tudo que foi falado, tudo que foi escrito, e todos os objetivos que foram dados, espera, até agora. Se liga? Pra mim, não é que o crop mudou. Ele só cresceu. Espera. Ele só cresce, só cresce, só cresce. Esse é um projeto que rodou muito no povo. Olha aqui. O jornal com ele. Tipo, esse projeto ele tá rolando ainda, né? É o mais recente, ó. Tá, isso aqui é uma entrevista também. Não foi a primeira vez que eu apareci. Depois eu apareci também na capa do próprio Povo. Porque ele é muito conhecido, esse bode, mas eu vou falar. Que é uma das cédulas de votação dessa eleição que teve agora, do dia 9 ao dia 20, no Museu de Arte Contemporânea do Dragão. A gente fez uma eleição entre mim e o bode, né? Isso começa como? Esse bode, o Ioiô, ele foi eleito no começo do século XX, morreu em 1931. Ele era um bode que era muito famoso por beber cachaça, andar na Praça do Ferreira. Ele era mascote de um dos empreiteiros que trabalhava ali na praia de Iracema, no Porto. Então ele é de uma outra fortaleza, né? Ele é de um momento, de fato, mais... o início da República ali, a cidade estava começando a se modernizar, foi quando foi feito o passeio público. A Praça do Ferreira era um ponto importante da cidade. E numa eleição municipal para vereador, para vereança, ele foi eleito vereador. Na época se escrevia o nome do candidato, e ele não foi inscrito enquanto candidato, mas como protesto à população. Fez a mesma coisa que eu fiz aqui na cédula. Foi lá e escreveu bode ioiô. Foram tantas pessoas que escreveram o nome do bode que ele ficou conhecido por ter sido o bode eleito. Mas ele nunca chegou a ser empossado, inclusive essa eleição nunca chegou nem a ser contabilizada de fato, porque era muito absurdo eleger um bode. Isso foi um protesto político da época. Essa história era muito famosa, ela é muito famosa em Fortaleza, o bode é muito famoso. Por ser uma história muito conhecida, sempre foi do meu imaginário, do meu interesse.
E aí, num processo de 2021, a gente estava conversando sobre essa ocupação da cidade, sobre esses territórios, e eu pensei, poxa vida, assim, Fortaleza já elegeu um bode para vereador, que é o bode Ioiô, e nunca elegeu uma candidatura trans ou travesti. E essa frase veio na minha cabeça, quase como um insight, geralmente é assim que as coisas acontecem pra mim. E eu comecei a escrever um texto em que eu falava sobre as semelhanças entre o bode e a travesti, eu queria ler. As semelhanças entre o bode e uma travesti são inúmeras. Para muitas pessoas, nem humanas somos. Pergunto, quais insatisfações políticas levariam a população revoltada a votar em uma candidatura trans? Quem se importa se o estado do Ceará é o que mais mata pessoas trans e travestis? Farei um pacto de sangue com esse bode. E aqui eu brinco um pouco com a coisa do bode representar o demônio, fazer um pacto com o demônio, essa coisa do Bafomé, né? Da imagem diabólica que o bode tem. Brinco com isso. Farei o possível para que as travestis se mantenham cada vez mais vivas nesse território nocivo. Queria que fosse possível eternizar o meu corpo, porque o bode ele foi eternizado, esse corpo é o corpo dele, né? Uma taxidermia, que é o ato de tirar todos os órgãos internos, preservar, criar uma estrutura que segure aquele corpo. E ele só foi preservado assim porque ele ficou muito famoso. Então também eu faço essa comparação, assim, se a memória dele se efetiva porque ele foi empalhado, também quero ser empalhada para durar muito, sabe? Para que minha memória dure, para que se crie uma memória travesti. E daí eu jogo isso. Queria que fosse possível eternizar o meu corpo, uma taxidermia travesti, uma múmia ou um mausoléu. Quero perguntar mais uma vez à população de Fortaleza. Quem vocês elegeriam? Um bode ou uma travesti? Aí tem, meu voto vai para Marque com X. E aí foram 149, estão todos ali. 149 votos pro bode Ioiô e 395 pra mim. E eu ganhei. No caso, não pra mim especificamente, né? Mas pra essa travesti, assim, pra essa ideia, pra essa disrupção, pra essa dissidência de gênero, pra tudo que significa ser travesti. E eu observo que esses trabalhos são trabalhos que sempre questionam o próprio estado, né? O próprio ser, o próprio corpo cotidiano que é criado pra gente. Se você não faz isso, sim, se você enquanto artista não faz isso, não questiona, né? Eu acho que se perde um pouco, assim, talvez, da missão da arte contemporânea. Mas muitos me criticariam por acreditar que existe uma missão, mas eu acredito que existe uma missão, porque eu tô aqui morrendo, né? Tô num momento de vida onde minha comunidade está sofrendo. Então eu preciso me levantar contra isso. Nesse dia 3 de agosto, eu resolvi descer pra praia, porque a semana já tava muito mal, tinha acontecido muita coisa. Eu não tava conseguindo lidar, né? E na semana eu não tinha ido pra praia, não tinha fumado nada, não tinha nada, né? E tinha postado nos status também que eu ia. E sei que quando cheguei lá, umas 10 horas, fiquei lá de umas 8 horas até umas 10 horas. Umas 10 horas desceu 4 policiais do ciclo patrulhamento, já com as armas na mão, chamando a gente de traficante, descendo assim as escadarias, apontando a arma. Bora, traficante, levanta, não sei o que, levanta, traficante. E aí começou, Citarão. Sim, quem acompanhou na época sabe o que foi, assim, pela mídia, né? Pelas redes sociais e tal. Mas pra mim foi o divisor de águas, tá? Porque nunca achei que eu ia apanhar tanto na minha vida, tá? Quebraram meu velão nas minhas costas, quebraram uma tora de árvore desse tamanho aqui, não era fino, era grosso, tá, mano? Quebraram nas nossas costas, esbagaçaram a gente de murro, atiraram contra a gente, tá, mano? Pisaram no nosso crânio. Foi muita coisa, tá ligado? Aconteceu. E
eles perguntando de droga, e a gente não é envolvido, sim. A gente não é envolvido. Então naquele dia eu tive a maior crise de ansiedade, de asma, tá ligado? E eu achei que eu nunca ia passar por isso, tá, mano? A minha avó, a única avó que eu tenho, disse que tinha vergonha, tá ligado? Parou de falar comigo. A família da minha mãe toda parou de falar comigo. Eu tinha sido preso no sábado e solto no domingo, tá? Foi muita sorte, mano. Sorte assim, entre aspas, né, mano? O Rafael, ele foi atrás de mim, ele tinha sentido um bagulho ruim. Rafael Lima, que ele também é da SOU, é do nosso coletivo. E aí ele foi atrás de mim lá. Aí os caras falaram, bateu no corpo, foi preso. Aí ele, que, mano? Vocês estão ficando doidos, vocês estão rindo aqui, mano. Os caras estavam rindo, tá ligado? Pra ter ideia, os caras que me acolheram estavam rindo. História. Aí, Baitô, vocês não vão nem avisar o pai do cara, Baitô. Não vão avisar ninguém, não sei o que, vocês estão aqui. Aí foi que o Rafael se mobilizou pela internet, né, mano? Começou a puxar histórias, disse que não sabia o que fazer, que precisava da ajuda. Aí teve uma repercussão no Instagram, tá ligado? Uma galera do Rio também se mobilizou. E o Alessio, que é o da Leste, na época tava ajeitando a barraca deles lá, né, lá na Leste e tal, com a família dele, a barraca da família dele lá. E ele já tinha passado por esse bagulho, então ele já conhecia, ele também era envolvido em muito projeto social, muita coisa, tá ligado, que trazia pra favela, tá ligado? E então ele já sabia bem, tá ligado, o que ele poderia fazer. Então ele falou com a rede de advogados, tá ligado? Que auxiliavam, que poderia ajudar, e aí auxiliou caralho, entendeu? A advogada Juliane pegou foto do nego no Instagram, no meu primeiro Instagram, que tinha foto eu com o Luiz Alexandre, segurando o troféu do nego dançando, que eu tinha ganhado na dança. Foto do meu violão quebrado lá na Leste, se liga. Foto de eu dançando. Troféu, pegaram meus troféus todinho, botaram lá pro defensor público que pegou o caso, levar pro juiz, né? E tu é doido, eu não sabia de nada, sério? Não sabia o que estava acontecendo, porque só simplesmente foi acontecendo as coisas comigo e eu pensando, caralho, mano, o que meus irmãos vão pensar, o que minha mãe vai pensar, o que meu pai vai pensar. E, mancho, mesmo depois de tudo isso aí, da galera, eu me sentindo muito mal por todo mundo, eu ainda tava me importando o que eles iam pensar, se liga, mano. E aí eu vi o pai, na hora que a gente tava saindo da DCA para ir pra captura. Que a gente ia ficar na cela na captura até ser decidido o que ia acontecer, se ia ser absolvido ou se ia ser preso, né? Aí eu vi meu pai, aí ele... Caralho, velho, foi cruel. Aí eu só falei assim, pai, você sabe que eu não fiz nada, né? Você sabe que eu não fiz nada. Ele, não se preocupe, meu filho, eu tô com você e eu sei que você não fez nada. Olha, em 2021, nós entramos no ano, no dia 2, a gente estava na Praça Portugal. Estava lá na Praça Portugal, desejando feliz ano novo, saúde para todo mundo. Aí, com pouco tempo, resolveu. Ela e a irmã, as duas no mesmo dia. Eu mando para ti aqui. Ela meio-dia e ela meio-dia e 45, na mesma hora, viu? Não foi nem só mesmo dia não, foi na mesma hora. Chegou a notícia de uma, quando todo mundo vinha de lá para cá, chegou a notícia da outra. Eu fui visitar um amigo na UTI e lá mesmo fiquei. Eu cheguei lá para visitar esse meu amigo, eu fui no meu carro, fui dirigindo. Quando cheguei lá, eu tinha sentido umas coisas meio ruins no dia anterior. Aí eu resolvi fazer uma consulta. Visitei o amigo e resolvi fazer a consulta. Quando eu fiz,
eu já ia embora pegar só o resultado pela internet, mas tem gente que tem parada cardíaca, aí vai, volta, para, volta, né? O meu foi morte súbita, foi 3 segundos eu estava como morto. Quando me encontraram, eu estava sozinho, era tipo apartamento lá, né? A UTI são 10 apartamentos. Eu estava sozinho, o enfermeiro meia hora antes tinha começado, era comigo, tinha saído para a sala deles lá. Aí quando ele viu lá, meu coração estava parado, aí ele correu de lá. Quando chegou, eu estava com os olhos virados, né? Só a parte branca aparecia, todo roxo, e roxo igual um defunto. Parecia até que já estava morto há muito tempo. Todo dor, eu vi depois que eu retornei, a enfermeira, a mãe da Zinha, falou, dizendo, como é que pode estar falando com o médico se ele está roxo igual um defunto? E aí não circulou sangue nenhum. Mas aí quando ele, depois de um certo tempo, foi que meu coração voltou a bater. E foi nesse tempo que eu tive uma experiência assim, foi tão forte a experiência, uma paz, uma segurança, uma coisa livre de tudo que pode existir de ruim. É como que eu cruzei uma linha, tipo uma estrada, e tudo de ruim parou aqui, não tinha como ir para lá, e eu estava seguro. E era uma tranquilidade, flutuando. Aí eu fiquei um tempo assim, aí foi uma hora, roubou a minha paz, porque eu ouvi a voz assim, bem, parecia aqueles testes de audição, faz só bem, uma coisa, parecia em cima de uma montanha, bem baixo, aí eu ouvi, e aquilo roubou a paz, me incomodou, eu fiquei, sabe, dentro de mim, inquieto, porque estava me tirando aquilo tão bom, aí foi tirando e foi aproximando, aumentando a voz e chegando perto, aumentando a voz, aí teve uma hora que foi em cima de mim e eu ouvi um grito. Na hora que eu abri os olhos, o coração voltou a bater. Aí quando eu quis me levantar, os médicos, todo mundo me segurando, e eu querendo me levantar. Eu não sabia onde estava. Aí depois foi que eu comecei a entender, e eu só com saudade daquilo, querendo voltar para aquilo. Eu tinha nojo de mim, eu tinha nojo de tudo daqui. Eu não queria mais isso aqui. Eu passei uns 2 meses sem querer ver nenhum papel desse documento, burocracia, preocupação, não queria mais nada disso. Foi um negócio. O doutor Juan me pesquisava direto, porque ele gravava tudo que eu ia lá para me consultar, ele gravava tudo que ele estuda, essas coisas do espírito quando sai. E eu senti o carro quando bota de segunda para pegar, vai tum, né? Aquela pancada, eu senti quando ele veio. Eu tava assim, aí fez tum, aí me jogou pra frente, aí começou a descer esvaziando aqui. Aí foi que eu achei que gritei, mas não consegui mais, né? Aí ele disse que essa hora o espírito sai. Ele pesquisa, ele faz lá, todos os pacientes quando tem algo parecido, ele faz toda uma pesquisa e acompanha. Mas ele diz, olha, não foi, você teve morte, 2 médicos, foi morte súbita, não foi botaram até no conceituário. Aí quando eu fui no cateterismo, eu disse pro médico, o viver é Cristo e morrer é lucro. O que eu senti agora, eu prefiro estar lá do que aqui. Se for para eu estar aqui, quem me permitiu estar aqui não vai deixar no cateterismo eu ir não. Então pode chamar um anestesista, pode. O cara sobreviver de uma morte súbita e o cara vir parar dentro de uma UTI na hora da morte súbita, né? O coração sem nenhum problema mais. Eu não tenho uma sequela. Jogo bola, nada. Foi agora subir a serra ali para descer de tirolesa. Ele disse que hipertenso. Aí um amigo meu fez uma cirurgia no coração. E eu tive uma morte súbita, e nós 2 subimos descendo na tirolesa. 850 metros de cabo de aço, descendo, né? Quase 1 quilômetro. Não tem uma sequela. Hoje em dia, eu sinto medo só de acontecer alguma coisa comigo porque eu sou muito famosa. Mudou, assim. Antigamente eu tinha medo de acontecer algo comigo como acontecia com as outras travestis, assim. Tipo, como
como acontecia com amigas minhas. Eu tinha uma amiga que foi baleada no pé. Eu tava andando no meio da rua, um cara com uma arma passou, atirou no pé dela. Tipo assim, por quê, sabe? E eu tinha muito medo de que essas coisas acontecessem. Hoje em dia, eu tenho medo que essas coisas aconteçam porque eu estou no lugar de denúncia, porque eu estou na TV, porque eu estou no jornal, porque eu estou à frente, porque eu chego num canto. Eu fui na inauguração da Estação das Artes. Todo mundo me conhecia, era foto pra cá, foto pra lá, oi si, oi si, oi si, oi si, oi si. E agora indo pra um nível internacional também, voltei de Berlim recentemente por conta desse rolê, dessa exposição, né, que eu fui pra lá pra expor. Então, o meu medo hoje em dia está alocado num outro lugar. Tanto é que os meus estados de crise de ansiedade, de crise depressiva, que eu vivi até agora foram muito relacionados à publicização do meu trabalho. E na vida, eu acho que foi quando estava transicionando, que eu não conseguia me explicar, não conseguia explicar pra minha família o que estava acontecendo, eu só queria ficar no meu quarto, no escuro. E eu precisei ter coragem pra ouvir eles reclamando todos os dias de manhã da forma como eu vestia pra ir pra faculdade. Tive que ter coragem de colocar roupas na minha mochila pra chegar na faculdade e trocar. E aí quando os meus pais começaram a saber que eu tava fazendo isso, eles começaram a também saber o quanto eles estavam sendo nocivos pra mim. Então foi muito importante também eu ter tido coragem de fazer isso, porque isso foi algo que fez a minha mãe pensar. Porque minha mãe, ela é muito assim, ela é muito honesta, ela é muito de verdade. E aí, por ser muito de verdade, ela não gosta de nada que fique escondido. E aí teve um dia que ela me falou, se você tá trocando de roupa fora de casa, troque aqui e eu não vou falar mais nada. Sabe? Tipo assim, porque ela preferia que eu fizesse isso do que eu ficasse me escondendo nesse estado de tensão, ou estivesse escondendo algo dela. Então, eu acho que a coragem que eu tive de pintar as unhas pela primeira vez, sei lá, que hoje eu ando sem esmalte, mas tipo, pra mim aquilo era muito importante. De querer colocar as minhas primeiras tranças, de usar saia, de colocar, tipo assim, o meu eu pra jogo foi, eu acho que o momento que eu sou mais grata a mim mesma. Assim. Me deu uma liberdade de vida e tomada de consciência de mim mesma que eu nunca tinha tido. Me deu a possibilidade de viver em paz. As pessoas podem não me reconhecer mais, mas se eu falar assim, a pessoa sabe quem eu sou, porque eu sei quem é todo mundo. Então eles também devem saber quem eu sou. Tá muito nesse momento, assim, da minha vida. Eu tô muito num espaço de tranquilidade, ainda bem. Mas ainda gosto muito da noite, gosto muito de me arriscar. Beleza. Eu acho que existe pra mim, a minha opinião, enquanto historiadora mesmo, assim, o Estado, ele, enquanto criação republicana, ele vai se impor à população enquanto um controlador, inclusive, do corpo. As leis também fazem isso, né? O ato de, por exemplo, não se poder andar pelado e ser um crime de pudor. Andar pelado configura a necessidade de estar vestido. Entende? Então, a polícia, ela é um órgão de imposição desse Estado, dessa força que
se impõe a todos, digamos assim, né? Então, por exemplo, todo mundo tem que seguir a lei. Se você sair da lei, a polícia vai estar apta a fazer alguma coisa com você. Só que o que se vê, e que na verdade passa a ser estudado depois da criação da polícia, depois da criação... Porque assim, antigamente já existiam algo parecido com a polícia, que é o exército, né? Mas o exército ele não é a polícia. O exército ele é algo que é ativado e é desativado no momento de necessidade. A polícia, ela é, de fato, algo que constitui uma pressão constante. Você sabe que ela vai estar ali, digamos que 24 horas por dia existindo, provocando algum tipo de pressão narrativa, né? Que seja tipo, não pode isso, não pode aquilo, ou que seja, você fez isso, você merece aquilo. Ou que seja, precisamos tirar esse indivíduo aqui do meio dessa coletividade porque ele é perigoso. E aí se retira, se prende esse indivíduo. Essa, em teoria, seria a missão da polícia. Só que aí, ao longo da história, a gente vê que isso vai se constituindo como um local de poder que possibilita violações de corpo, que possibilita violações de direitos, e principalmente num país como o Brasil, que é um país extremamente racista, chega a respingar na população preta com muito mais força do que na população branca. Então isso também é algo que vem com muita força no Black Lives Matter, né? Porque a gente vê que a ação policial ela não só leva a pessoa para prisão e enche as prisões do Brasil de pessoas pretas, mas que também é uma ação policial que tem como vislumbre, desejo e até mesmo política, atos operandes, modus operandis, a mortificação, a morte. O ato de matar, o ato de atirar, né? Não na maior parte dos assassinatos de pessoas pretas, que não sejam chacinas, né? Tipo, pessoas pretas que foram mortas em abordagens policiais. Só aconteceram porque a primeira reação daquele policial seria o tiro, entende? Se ele não tivesse se valido do tiro, se ele tivesse se valido de uma comunicação verbal, se ele tivesse se valido de outra abordagem, talvez a pessoa não estivesse morta. Então a gente está falando de, quando eu falo sobre polícia, eu tenho a plena noção de que existem muitos policiais negros, inclusive. Isso é uma marca histórica no Brasil, de muitas famílias negras só terem conseguido a ascensão porque o pai da família vira policial, ou porque ele é do exército, né? Isso é muito comum de ver. Isso é uma coisa que existe desde a Guerra do Paraguai, inclusive, que foi a primeira guerra que aglutinou pessoas pretas e brancas dentro de um mesmo exército aqui no Brasil. Mas enfim, tem essa plena noção e tem a plena noção de que a polícia é algo que é criado e ensinado. Porque existem academias de polícia, porque existem manuais, porque existem leis. Então, não quero julgar nem colocar num lugar de criminalização todos os policiais, porque parece que às vezes existe uma briguinha, uma picuinha dessa natureza. E não é isso. O que eu acho que é preciso ser discutido dentro das academias de polícia é justamente uma abordagem humanizada, uma abordagem que não tenha na arma de fogo, ou na guerra às drogas, ou na guerra às favelas, a própria arma de fogo, né? Assim, não tenha como foco essa mortificação, esse genocídio, ou uma abordagem policial como é a que acontece no Rio de Janeiro, que inclusive ficou... Assim, o mundo vê o Rio de Janeiro como essa vitrine das grandes operações policiais, né? Operações policiais que utilizam fuzis, que utilizam armas de grande porte. E o crime foi se adaptando a isso também. Porque a gente não pode esquecer que muitos dos criminosos que utilizam essas armas de grande porte, armas que são legalizadas só pelo exército ou só pela polícia, conseguem essas armas através de contrabando, através de corrupção de dentro da própria instituição policial. Então, se for para falar desse assunto, assim, eu acho que eu falaria muito nessa perspectiva. É necessário que a gente mude, primeiro, a formação desses policiais e que a gente vá mudando aos poucos a política de segurança. Aqui no estado do Ceará,
tanto se mata como se morre, né? Os policiais que matam em operações policiais morrem muito também. Então, seria bom até para os próprios policiais que eles não tivessem que estar num estado de guerra, num estado de criar barricada, num estado de usar fuzil, entendeu? Seria muito bom, porque eles não morreriam tanto também. A gente sabe que policial morre muito. Então, existe até um coletivo de delegados, eu acho. Delegados pela democracia, não sei se é delegados pela... Mas existe um delegado especificamente, acho que é da polícia militar ou é da polícia civil, que ele fala muito sobre isso, sobre o quanto seria bom que a gente tivesse uma reforma dentro da força policial, que desse mais valor ao corpo que vai para campo, né, atirar. E que o tiro não fosse necessário, porque se aquele tiro não fosse necessário, tanto o policial morreria menos, como a gente teria menos mortandade das populações, né? É porque eu vivo isso, Citera. E se eu tenho uma forma de que eu possa ajudar a galera, tá ligado? A entender mais o que é o real, Citera, pra mim, como me ajudou, por que eu não posso estar aberto a isso? Citera, por que eu tenho que me fechar e viver o campo sozinho? Se liga? É por isso que a cena existe, né? Do KMF. Pra gente, sei lá, trazer mais galera pra isso. Não só pra cena crescer, mas pra galera sentir real. Se liga? Real mesmo. Eu vejo muita gente dançando hip hop, velho, sabe nem o que é, tá ligado? O que é. Tô falando assim do hip hop freestyle, se liga? Tô falando da essência, do que é sentir, do que foi a resistência de lutar, tá ligado? Era o bagulho sair da periferia, velho, da favela, se liga? E passar por tudo que eu passei também, e pior, se era bem pior, tá ligado? Lá. E a pessoa não conseguir entender que não é só dançar, velho. Citera, não é só grafitar, mano. É sentir, Citera. É até essa vivência, se liga, mano. Tu não precisa ser cria também pra poder sentir isso, não, mano. Se liga. Tu não precisa vir da favela pra também sentir essa parada, não. Tá ligado, mano? Tu pode sentir. Mas depois do acontecido, o nego mudou total, sério. E a galera que eu sei que pode passar por o que eu passei, e a galera que passa pelo que eu passei, e uma galera que não passou, mas que tem uns problemas. Porque assim, nem todo mundo tem um problema físico, né, assim, de apanhar na rua, mas tem um problema psicológico, sabe? Um exemplo, sei lá, a pessoa tem muita ansiedade, depressão, tá ligado? Essa parada toda. E, sei lá, a forma que eu poderia ajudar, porque eu não consigo, sei lá, velho, eu não consigo sentir a sensação de falta de empatia, sério, mano, da minha parte, velho, eu sempre me importo. Sempre me importa, sei lá, se o Dias chegasse pra mim, eu conhecesse ele hoje, e começasse a falar que tava muito mal, velho, ia escutar ele, ia, sei lá, tentar ajudar ele o máximo possível. E na minha realidade, né, assim, do que eu poderia fazer. Eu não sou psicólogo, mas eu sei que a dança me ajudou, eu sei que o campo me ajudou. E por que não poderia ajudar ele, sabe? Independente. Não é porque, sei lá, a Hack mora num edifício gigante, Citera, e eu moro lá na favela, num quartinho, que a gente é desigual, tá ligado? Ela não é mais do que o nego não, Citera. Sim, um exemplo. Ela não é maior do que o nego. Eu nem sou maior do que ela, se liga? Nem pelas minhas características, nem pelo que eu sou, se liga? Eu não sou maior do que ninguém, sério. Eu li umas cartas do tarô, aí me encontrei através de um trabalho de uma amiga daqui a Monstro, sobre a carta da torre, que tem muitas simbologias, muitos acessos, mas que geralmente é associada a histórias como a Torre de Babel,
que foi a torre bíblica, que é o mito que fala da multiplicação de línguas, né? De repente todo mundo começou a falar uma língua diferente. É um mito bíblico pro fato de o mundo ter diversas línguas, né? E isso se relaciona muito com a torre, que também é uma torre que está pegando fogo por dentro, né? E muitas pessoas estão pulando dela, assim, estão saindo dessa torre. E a outra carta que me inspirou para essa ação foi a carta do enforcado, que é o homem preso pelo pé de cabeça para baixo. E aí, no começo, essa performance ia ser eu ficando de cabeça para baixo, presa pelo pé. Só que aí, eu também não pratiquei muito, assim, eu acho que exigiria de mim um conhecimento muito de circo, talvez, também de produzir um corpo que ficasse de cabeça para baixo por um tempo, né? Trabalhar esse corpo para isso, eu não estava com tempo para isso também, e nem a estrutura mais rápida de ser construída não era essa. Eu ia ter que ter estudado muito mais, assim, ver, sei lá, quem que ia me levantar, sei lá, como que iriam me pendurar, né? Daí eu modifiquei um pouco a performance, modifiquei um pouco a perspectiva e passei a pensar não em mim ficando de cabeça para baixo, mas numa dança que fosse tão forte, tão potente, que virasse o mundo deles de cabeça para baixo. Sim, porque uma das forças dessa exposição é questionar qual que é o lugar da Europa e qual que é o lugar das produções ao sul do mundo, né? As exposições, as artistas, os curadores, enfim, quem somos nós que estamos produzindo aqui no sul do mundo, no Nordeste brasileiro. E aí eu vou muito com esse questionamento e levo um vídeo, que é esse vídeo que ele me leva a dançar. É um vídeo de muito strobo light, é muito assim, é um vídeo que pisca, e ele pisca muito com com essa mesma frase repetida várias vezes em línguas diversas. Então muitas vezes você olha pra lá, você vai ver um coreano. 2 segundos depois entra um alemão. Aí 2 segundos depois entra um africano, aí entra um hindi, aí entra um japonês, aí entra um chinês, aí, sabe, tipo, várias línguas assim. E essa dança, que é uma dança que parte desse piscar, desse pulsar. E aí eu fico pedindo pra que a gravidade mude, eu fico pedindo pra virar de cabeça pra baixo, levo o meu corpo a esse estado de movimentação muito intensa. E também tem um microfone que eu fico fazendo uns sons assim, super... Eu botei um reverbzão, e aí ficava tipo, eu fazia... e aí saía... E aí isso produzia toda uma camada sonora que também fazia parte da ação. Porque assim, eu já fiz vários trabalhos sociais, né? Trabalhos sociais que envolviam jovens, principalmente usando teatro, dança, também profissões, onde nós investimos em muitos jovens na área da saúde. Então, na área social, por exemplo, nós criamos uma escolinha de futebol e nós fomos na escola, conversamos com a diretora, e a diretora nos forneceu o nome de 80 alunos, e a maioria dos alunos eram alunos que estavam com sérios problemas em termos de comportamento. Já tinha crianças que, às vezes, lá eram pessoas de 12, 13, 14, 15 anos. Então, já tinha deles que precisava até se chamar a polícia por conta das coisas que aconteciam dentro da escola. Criança armada na escola, criança com droga na escola. E nós conversamos na época com o comandante da CPRV e foi cedido o campo de futebol com um mini auditório, com toda a estrutura para a educação física, e nós por 6 anos desenvolvemos esse projeto na escolinha de futebol. Mas antes a gente dava palestras sobre cidadania, antes de começar os treinos tinha também um momento de oração, um momento de reflexão na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Enfim, era um trabalho que proporcionava uma mudança, uma transformação na vida das pessoas. E de fato nós vimos muita mudança em muitos. Hoje, às vezes, eu chego num restaurante, está lá um que é garçom, está lá outro que é gerente,
são pessoas, mas alguns que desistiram do projeto, e ficaram aí em média mesmo permanente uns 60 dos 80 que esses outros, praticamente todos, as notícias que chegavam era que morriam por conta do problema do tráfico de drogas. Então, uns 60 aí tiveram a oportunidade e abraçaram a oportunidade, e a igreja proporcionou isso. Era com o evangelho, mas também com ensinos em relação à própria vida social que eles precisavam desenvolver. Outra coisa é que na igreja muitos chegavam e abandonavam os estudos até a quinta, sexta série, porque os pais mesmo diziam que tinham que deixar os estudos, era uma área carente, e os pais diziam que tinham que trabalhar para trazer recursos para a família. E eu dizia para eles o seguinte: obedeçam os pais de vocês em tudo, mas em relação a isso aqui, vocês não obedeçam. Vocês podem até trabalhar, já que eles querem, e é o pai de vocês, não sou eu que vou dizer que não pode, e, embora que hoje já tenha até leis para isso. Mas, já que é assim que está sendo determinado, você pode até trabalhar, mas de uma forma tal que você não abandone os estudos. Na minha cabeça teve que acontecer uma merda muito grande pra poder eles, sei lá, se tocar, a galera se tocar. Mas não precisava, sério. E aí depois disso aí, mano, muita gente me deu oportunidade de trabalhar com dança, sério. Foi literalmente o divisor de águas. Eu meninei no começo assim, porque eu tava muito revoltado e não queria saber de ninguém. Mas depois eu pensei bem, quem sou eu, tá ligado? Sério, pra ficar com rancor e só ficar com o coração inflamado, sério, mano. Então, deixei tudo de lado, se liga. Todos os meus conflitos internos, tudo. A maioria da galera que dançava nos anos 2000, que dançava prank, era, sei lá, uma galera que tinha saído do tráfico, tá ligado? Nos Estados Unidos, que tinha conflitos internos cruéis, tá ligado? Que não tinha saída pra nada, se liga. E o Crump faz eles ter saída. Tá, não? Então, o Crump é muito importante pra mim. Se ele não mudou, meu sentimento por ele não mudou. Mas o resto tudo mudou. Parei de dançar, mano, tá ligado? Parei de treinar, parei de estudar dança, parei de estudar muita coisa, se liga. Porque hoje eu ainda tô nesse processo, tá ligado? Não teve audiência ainda. Faz 2 anos já. E fez 2 anos em agosto de 2020, dia 3. E ainda nada. Se liga, não tenho contato da defensora pública, eu não tenho notícias de que vai ter audiência ou não. A advogada que estava me auxiliando falou que poderia demorar 6 meses para acontecer, 1 ano, 2 anos. E eu, sei lá, velho, uma coisa que me afetou muito, ainda me afeta porque não acabou, tá ligado? Mas a galera que me conheceu depois, me conheceu já, tipo, sei lá, não corre, espera, e não sabe de nada do que aconteceu. E a galera que sabe, eles passam pra mim como se tivesse passado tudo. Sério, mas não passou. Se liga, ainda vou ser julgado. A galera pode dizer assim pra mim, vai dar certo, não tem como não, vai ser preso não, tá doido? Mas não sabe, mano. Se liga, não sabe, ninguém sabe. Sério, arma envolvida. Sério, tráfico de drogas é pior do que matar, velho. Se liga, é pior do que matar, o processo é pior do que matar. Se liga, então, não é fácil, é uma brincadeira de crime hediondo. Se liga, eu tô sendo acusado de crime hediondo. Sério, e não só um, vários. Se liga. Então, tudo pode acontecer, mano. Sério, tudo pode acontecer. Se eu for parado, isso não é eu que disse.
Isso foi uma advogada que já passou por vários casos, que estudou isso, que entende desse bagulho, que falou pra mim que se eu for parado com bagulho, já é um motivo de eu ser preso, etcétera. E que eu deveria me policiar, que eu não posso estar na rua com gente que tá com flagrante, etcétera. Que eu tenho que ter cuidado, porque qualquer coisa, se eles puxarem um homem, eles verem aquilo ali, eles vão querer jogar nas minhas costas, etcétera. Então, não importa se passou, se liga, o gatilho lá. Ainda tô vivendo isso, já fui perseguido, etcétera. Já apanhei na rua depois disso, bem muito. Eu não preciso falar pra ninguém, se liga, o que acontece, até porque eu não sinto segurança o suficiente pra ficar falando, baito lá, apanhei hoje dos homens. Se liga, eu acho que você não vai entender. Então, já fui perseguido por viatura, já fui perseguido por bicicletinha, já fui perseguido na praça, eu, Leroy, Estéreo MC Leroy. Eu e ele tocando violão, eu com a minha irmã lá, do nada, uma coisa que não acontece na praça. Chega a viatura, depois de 2 policiais que estavam lá de pé, ter falado no radinho e olhado pra mim, é ele mesmo, ter falado isso aí, é ele mesmo. Aí chega a viatura, chega as motos do raio, chegam os policiais. Quer que eu me sinta como? Ser perseguido lá do Oitão até minha casa por uma viatura. E quando ele chega lá em frente de casa, eles passavam bem devagarzinho e viram abrir o portão. Eles me param na abordagem, saber que eu sou artista, falar, não, ele aqui é artista, e tacar o murro nas minhas costelas. Espera de debochar de mim, de falar que eu não sou de nada, de ter me ameaçado, de que se me pegasse na rua de madrugada, eu ia saber que eu quero apanhar quando eu estivesse sangrando no chão. Se liga? Como é que fica bem com isso? Como é que sai bem? Espera. Então não passou pra mim, tá ligado? Não passou. É por isso que, sei lá, eu não consigo ficar tão bem em relação a dançar as outras coisas. Mas o crump é rochedo, etc. Hoje ele faz eu sair dos conflitos, você liga? Nesse tempo aí foi muito difícil, etc. Porque era muita coisa que passava do limite, etc. E não é a mesma coisa. Você tem uma fé no crump, é uma fé, é uma família, etc. E a galera daqui não sabe o que é isso. A galera da dança não sabe o que é isso ainda. Etc. De verdade. E você entender que seu big home é como seu pai, que ele tá ali para lhe proteger. E que os lios dele são seus irmãos, etc. E eles estão ali para lhe proteger. Pro que deve é, se liga? E eles estão ali para te escutar. E tu sentir isso, tudo é... Pra mim não tem coisa melhor do que isso. Até porque eu passei por um bom tempo sem ter isso. E antes de eu não ter isso mais, eu tinha muito disso. Muito. Mas só tinha muito porque a galera não via eu como traficante, não via eu como bandido, etc. Quando muda um presidente, por exemplo, 1 ano a 2 anos nós temos aí, até que o presidente forme todo o seu ministério, com quem vai trabalhar, as secretarias e tudo mais, já tem, desde 2015, uma situação muito adversa, veio a pandemia. E a pandemia para tudo de vez. É muito ruim porque nesses períodos assim, muita gente que se profissionaliza, até estudou, se formou naquilo, se profissionaliza, começa a adquirir experiência. Nessas horas, as pessoas ficam frustradas e já começam logo a procurar outro ramo. Aí vai abrir restaurante, porque alimento ninguém deixa de ter. Enfim, as pessoas já vão saindo do ramo, vão procurando outro ramo. Quando a economia melhora no país, a estabilidade passa a ter, a segurança jurídica passa a existir, aí volta, alguns voltam, outros nem voltam mais. Aí tem aquela coisa de correr atrás agora de novamente formar todo mundo. Porém, ainda
se levar em conta o que aconteceu, ou seja, em maio de 2021 a minha esposa faleceu de Covid, e isso veio ainda consolidar mais ainda essa ideia, esse pensamento de que houve um fator muito positivo. O negativo foi ela ter falecido e hoje já não está mais conosco. Mas o positivo foi que nos últimos 3 anos, e principalmente nesses períodos de pandemia, nós estivemos vivendo juntos e intensamente. Coisa que traz um certo consolo, conforto, porque o pior era se nesses últimos 3 anos, anos difíceis demais, não só pela pandemia, mas também por conta já da questão que vem desde 2015, nós teríamos estado pouco usufruindo da vida conjuntamente, porque eu estaria muito envolvido em muitas coisas, certamente. A gente precisa manter esse profissional vivo até o pós-pandemia, quando nós vamos precisar dele de novo. Eu acho que foi uma tomada de consciência de também o quanto a gente é importante nesse processo e o quanto precisa de um financiamento direto, sim, para a cultura. Mas o que é que o Bolsonaro faz? Cancela financiamentos da cultura. Ele vetou a lei Paulo Gustavo, que, enfim, tinha sido levada à Câmara, aprovada na Câmara, aprovada no Senado e vetada pelo presidente. Que seria uma lei que distribuiria bilhões de reais para cultura no Brasil, né? E, enfim, é muito difícil mesmo. Principalmente, volto muito chateada com a situação do nosso país, principalmente porque eu vivi uma situação muito confortável na Europa, né? Uma situação de poder comprar comida barata, sabe? Tipo, poder... A comida, não sei, esse absurdo. Acho que o que tá pesando mais é a comida mesmo atualmente. Tá muito caro se alimentar, tá muito caro se manter. Pagando tudo que a gente tem que pagar, porque a gente não tem mais a mesma quantidade de trabalho, né? Se tava ruim até pros caras da academia de dança. Imagine pra nós, mano. Espero que nem é visto e nem lembrado. Se liga. E não porque a gente não quer ser visto, é porque a galera só se fecha os olhos. Sério? Em relação à minha asma, velho, foi um pânico. Sério? Eu melhorei muito em relação à minha depressão. Se liga? Não preciso tomar remédio, não preciso pra dormir, tá ligado? E eu não preciso, sei lá, de alguém pra falar coisas pra mim ficar calmo, a não ser que eu esteja muito, muito mal. Se liga? Eu nunca participei de nenhum edital, sério? Até porque eu não tinha acesso a isso. E nem as pessoas que tinham acesso a isso, eles se disponibilizavam a dar essa informação pra pessoas como eu, sério? Artista periférico, tá ligado? Tem artista periférico que tem acesso a isso, mas, meu filho, até eles terem acesso a isso, espera, é uma dificuldade muito grande. Muito grande. O edital que a gente participou, que eu participei, foi junto com a Soul. E onde Assis foi um grande, sei lá, velho, tinha um cara que deu essa porta, sim, esse acesso pra gente conseguir entrar, tá ligado, velho? Se liga? Que foi editado do CCBJ. Se liga? E velho, eu até chorei, sério. Porque sabia que a partir dali, daquele edital ali, aquela grana que a gente ia receber, tudo ia mudar. Sério? A gente ia conseguir ser mais independente. Sério? Não precisar tanto assim de órgãos para poder a gente fazer as nossas coisas. E o que influenciou? A gente tem câmera boa agora. A gente tem som. A gente tem piso. A gente tem uma mesa de DJ, velho. Para nós fazer o nosso próprio evento sem precisar, sei lá. Tentar ir para uma realidade que não é nossa em relação à grana, sério? Não é questão de não valorizar outros artistas que trabalham com isso, mas é porque nós não temos condições de pagar uma coisa que está fora da nossa realidade. Então a gente precisa trazer essa realidade para nós, mas da nossa forma, que seja cabível, sabe? E o CCBJ deu essa oportunidade, sério.
eu me senti seguro pra falar, tá ligado? Que como artista periférico, nunca ninguém puxar minha mão pra poder dar grana pra mim. E eu sempre ter que correr atrás de comer migalha, tá ligado? Esse CCBJ foi uma salvação, sério. Que era a primeira vez que eu tava sentindo meu trabalho valorizado, sério, de verdade. Os olharam assim, a gente precisava disso aqui, se liga? Recebemos um comentário da galera do CCBJ que a gente precisava disso aqui, tá ligado? E a gente sentiu essa valorização, Baitão. É bom demais, gente. Sério. Então, a partir do CCBJ mudou muita coisa. A partir do Odd Blanc vai mudar muita coisa em relação ao crime. Essa foi mais a parte do coletivo, sabe? Então, a partir do Odd Blanc vai mudar muita coisa. Sério. Sei lá, muitas vezes eu desacreditei da palavra cor, sério. Por que eu uso ela como nome? Porque o significado dela é coragem, né, mano? E ser destemido, pá. E também é o nome de uma planta muito comum lá no Havaí. E tem uma história por trás disso, né? E eu já duvidei muito. Mas hoje eu não duvido não, sério. Mas por conta dos meus irmãos que faz eu acreditar que o nego realmente é corajoso, sabe? Então o nego é o cor. Eu que é o cor, tá ligado? Sou mais conhecido como cor. Mas não em relação a só o Crump, sabe? Em relação a tudo, sério. E o Crump fez eu entender isso, se liga, de como eu posso ser realmente reconhecido. Tu é isso, tu é de verdade isso, tu realmente é o cor, eu sou realmente o cor, sério, eu sou, tá ligado? Eu sou. As coisas estão mudando, né, velho? Nós passamos no edital do Odd Blanc, tá ligado? Com o KMF, Crump. Foi assim, caralho, foi duro, tá ligado? Porque poderia não acontecer, né? Esperar tanto tempo assim também, às vezes a gente desistia de acreditar, tá ligado? A gente passou, já caiu a nossa grana, a gente já pode fazer as coisas acontecer. E com estrutura, sério, onde que a gente vai poder trazer outros artistas para dar workshop, se liga, e envolver outras pessoas das outras danças urbanas, sério, aqui em Fortaleza. A gente vai poder dar aula de Crump, sério, com uma pessoa que tem uma representatividade grande no grupo feminino, se liga, que é a Hack, sério. A gente vai ter som, a gente vai ter espaço grande, a gente vai ter material para poder filmar, se liga. A gente, sei lá, velho, a gente tá conseguindo. Mas, por quê? Porque tem um órgão, tá ligado, que botou a gente pra dentro. E não por causa que a gente tem essa condição. Espera. Mas já tá acontecendo isso pra gente. A gente já tá pegando essa oportunidade pra mudar essa situação, né? Sim. Eu vou fazer meu trampo, ser valorizado na Paula. Ai.